Estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Vamos fazer junto o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia de seleção brasileira, disputando contra a Colômbia a primeira colocação do grupo D, onde só a vitória interessa para a seleção do Dorival Júnior. Temos também Costa Rica e Paraguai. O objetivo da Costa Rica aqui seria quase beirando o impossível. A Costa Rica precisa de uma combinação muito maluca para se classificar. Ela precisa vencer o Paraguai de goleada, só isso, fazendo mais do que 4 gols, e torcer para que o Brasil perca da Colômbia também tomando uns golzinhos, para dar certo, né? Porque o primeiro critério de desempate é a diferença de gols. O saldo da Costa Rica é horroroso, né? -3. Depois, o segundo critério é gols marcados, e a Costa Rica não marcou nenhum. Então, tá beirando o impossível. Não dá para dizer impossível no futebol, mas é quase impossível, tá? Na Euro nós temos a continuação das oitavas de final. Tô gravando esse vídeo logo depois de Espanha 4, Geórgia 1 e Inglaterra quase se complicou. Inglaterra venceu a Eslováquia na prorrogação por 2-1. Romênia e Holanda, né? E Áustria e Turquia. Um jogo 1 hora e o outro jogo às 16 horas, felizmente, né? Tem sido bons os horários assim. Mas à noite, Série B, Goiás e América, Novo Horizontino e Mirassol e outros jogos complementares que a gente vai comentar por aqui. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário de trabalho sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, seu coração gelado ou sua coração gelado, se inscreva por aqui, vai ser um prazer ter você fazendo esse planejamento aqui junto comigo. Esse planejamento é nosso e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 2 de julho. Vamos seguir o nosso planejamento de maneira protocolar. Seleções, depois os campeonatos aqui do Brasil e primeiro a parte da Europa ali na parte da tarde, depois a gente vem para a América. Fechou? Então vamos começar com Romênia e Holanda. Deixa eu abrir já o grupo aqui desses jogos para a gente dar uma olhada no que a gente pode esperar. Nesse momento que a gente está fazendo esse planejamento, nós já temos um confronto das quartas de final definido, Espanha e Alemanha, e o outro confronto aqui embaixo, Inglaterra e Suíça. 2 grandes confrontos, né? A Suíça eliminou a Itália, a Inglaterra passou com dificuldade para cima da Eslováquia. E agora nós temos Romênia e Holanda. Vamos dar uma olhada no grupo da Romênia, se não me falha a memória, é isso aí. Grupo E, a Romênia ficou na primeira colocação com um empate, uma vitória e uma derrota. Eu vou ser sincero, com todo respeito à Romênia, tá? Por mais que a Romênia tenha entregado de fato o que prometeu, que foi a classificação, e quando eu digo que prometeu, porque quando a gente olha o desempenho da Romênia nas eliminatórias, vamos puxar aqui, ó, eliminatórias da Euro, a Romênia ficou na liderança do seu grupo com Suíça, Israel, Bielorrússia, Kosovo e Andorra. Nenhuma derrota, 6 vitórias e 4 empates, 16 gols marcados, 5 gols sofridos, né? Uma das melhores defesas, e 22 pontos. Então, não vou dizer assim que prometeu ao ponto de falar, olha, com certeza vai se classificar, mas prometeu, né? Ficou num grupo teoricamente difícil até, com a Bélgica, a Ucrânia, a Eslováquia também tinha feito uma boa fase de grupos e ficou na primeira colocação. Todo mundo ficou com 4 pontos, né? Mas assim, eu não vi na Romênia algo tão especial, com toda a sinceridade, que me fizesse acreditar que a Romênia vai muito longe nessa competição. No jogo contra a Ucrânia, que foi talvez o ponto alto da Romênia nessa fase de grupos, a vitória por 3-0, teve muito ali um estilo diferente da Ucrânia, tendo que propor jogo, porque a Romênia escolheu fazer um jogo reativo. Teve também, sorte é difícil de usar essa palavra, mas teve também um pouco de felicidade em finalizações de fora da área, uns arremates muito bem feitos. Então, eu acho que mascarou um pouco do que de fato essa Romênia pode apresentar. A Holanda, que joga de uma maneira propositiva, a Holanda gosta de jogar de uma maneira propositiva, vai ter pela frente uma seleção que vai permitir isso para a Holanda, né? A Holanda vai conseguir jogar com as linhas altas. Não que a Holanda não saiba jogar com a linha fechada, tá? A Holanda já fez isso contra a França nessa Euro, mas vai ser interessante ver uma Holanda propondo o jogo aqui contra a Romênia. A Romênia vai aproveitar provavelmente do jogo em contra-ataque e muito das finalizações de fora da área, tá bom? Então, provavelmente aqui teremos uma Holanda com uma posse bem grande de bola e a gente vai ter que começar a fazer aquele termômetro, né? O quão forte é a marcação-pressão da Holanda para recuperar a bola da Romênia, o quão forte é a marcação-pressão da Holanda para buscar a segunda bola, né? O pós-perda de bola. E, obviamente, o quanto a Holanda consegue neutralizar os contra-ataques da Romênia. Eu acabei de terminar agora um jogo da Espanha contra a Geórgia, onde eu tomei o gol da Geórgia. Estava a favor da Espanha e a Geórgia, na primeira chegada,
num gol contra da Espanha, aconteceu. Se esse for o destino da Holanda, tomar um gol do nada, paciência. Seja você um trader ou um punter, provavelmente tomaremos esse gol juntos. Porque nesse tipo de situação não tem o que fazer. Esse tipo de trabalho a favor do favorito, quando o gol do não favorito da zebra vem do nada, não tem o que ser feito. Simplesmente você verifica, né? Faz uma autoanálise da sua posição, se era de fato uma boa posição. Se sim, e aconteceu o gol contra, paciência, né? Eu acho que esse gol da Geórgia contra a Espanha foi um gol tomado de maneira coletiva, porque era uma Espanha completamente dominante e uma Geórgia que fez o gol. Quer ver? Faço questão de trazer aqui para vocês, porque eu acho que é um exemplo bem interessante, ó. Acabou agora. Olha aqui, tá vendo isso aqui? É óbvio que a gente se pegar somente em barrinhas é difícil, né? Mas tenha noção de que era uma pressão muito grande da Espanha e o gol da Geórgia vem na primeira chegada da Geórgia num cruzamento para a área, um gol contra da Espanha. Então isso pode acontecer. Não estou dizendo que vai, ó. Tomara que não, vamos bater na madeira, mas pode ser que aconteça. Se for dessa maneira, não tem problema, a gente aceita. Agora, se a Romênia já está te dando sinal de contra-ataque com frequência, se a Holanda não consegue recuperar a segunda bola com frequência e você continua exposto a favor da Holanda, ou você entra sem essa superioridade ter aparecido, aí fica difícil. Aí o mercado não vai concordar com a gente, obviamente vai começar a subir. Mas eu espero mais ou menos isso, uma Holanda com bastante posse, uma pressão e a Romênia tentando buscar o contra-ataque. Não estou dizendo aqui que a Holanda é imbatível, tá? A Holanda tomou um cacete aqui da Áustria. Foi visível o quanto um time que sabe marcar pode incomodar a Holanda, principalmente quando a Holanda está de linha alta. Mas eu acho que a Holanda já provou o suficiente para colocar as barbas de molho e não dar tanto mole assim, tá? Para mim, vai ser uma surpresa muito grande se a Romênia avançar contra a Holanda. O que a Romênia pode fazer para tentar neutralizar a Holanda de alguma forma? Primeiro, ser perfeita na defesa, porque a Holanda tem jogadores muito bons e principalmente muito altos, né? A gente pode colocar aqui Van Dijk, a gente pode colocar o Gakpo, a gente pode colocar o Nathan Ake, também é um zagueiro muito alto, e a Holanda sabe explorar isso, né? Essa bola aérea. Então, se a Holanda encontrar, e provavelmente vai encontrar, uma defesa fechada, a Holanda vai explorar a bola aérea. Então a Romênia tem que tentar defender essa bola aérea de maneira perfeita. Segunda coisa é tentar sair para jogar. Só fechar a casinha talvez não funcione. Uma hora, né? Água mole e pedra dura, a gente já sabe. Uma hora essa bola pode acabar entrando. Principalmente se você deixar essa bola ficar pererecando ali dentro da área. Então o melhor seria tentar sair um pouco para o jogo. Foi assim que a Eslováquia quase complicou a Inglaterra. Saiu para o jogo, marcou o seu gol e depois se fechou. Acabou tomando um gol, entre aspas, de lateral, né, no finalzinho do jogo, mas quase eliminou a Inglaterra. Então a Romênia tem que tentar fazer isso e, óbvio, estar num bom dia também de finalização de fora da área, né? Não acho que a Romênia vai ter tanto espaço para progredir até dentro da área o tempo todo, mas finalizar de fora da área pode ser uma opção, tá bom? Em relação ao mercado de gols, eu, sinceramente, vejo um jogo tendendo a under no 0-0, né, no início. Com a Romênia na frente, esse jogo se torna ainda mais under, como aconteceu em Eslováquia e Inglaterra. Mas se a Holanda sair na frente, pelo fato da Holanda também saber jogar em progressão, em transição ofensiva, aí a Romênia provavelmente vai ser tirada de trás, seu bloco compactado vai descompactar, como aconteceu agora com a Geórgia contra a Espanha, e aí com a Holanda na frente a gente pode ter um cenário para gols, tá bom? Eu vejo a Holanda se classificando, mas vou botar aqui protocolarmente como correção de preço. Beleza? Fica de olho se a Holanda estiver atrás do placar, pode acontecer, nas bolas aéreas. A Holanda vai chuveirar muito bola na área. E eles têm uma arma no banco que é o Weghorst, né? Não sei se o Weghorst vai entrar logo no início ou não, mas é um cara que também tem uma estrela muito grande para marcar gol. Segundo jogo do dia, Áustria e Turquia. Gosto demais dessa seleção da Áustria. Muito mesmo, muito mesmo. Talvez a grande surpresa da Euro para mim até aqui, depois de ter feito uma excelente eliminatória, a Áustria vem se mostrando uma seleção muito capaz, né? E se a gente pegar aqui a parte de playoff, né, de cruzamento, olha só, provavelmente se a Áustria continuar jogando assim, não sei não se ela não pode chegar numa semifinal, numa final de Euro. É que é muito difícil, né? Mas olha só, se a Áustria passar da Turquia, pegaria provavelmente a Holanda,
depois enfrentaria a Inglaterra ou a Suíça. Enfim, não dá para ficar contando, né? Mas eu acredito na seleção da Áustria, acho que a seleção da Áustria é muito boa. Mas tem pela frente a Turquia. E aí, a gente também está falando de uma seleção turca que finaliza bem de fora da área, que ataca com muitos jogadores. O grande problema desse jogo, eu acho que aqui vai ter um X da questão, que é justamente a forma como a Turquia ataca e o jeito como a Áustria gosta de punir os seus adversários. A Turquia gosta de atacar com muitos jogadores. Não é um time que ataca com poucos jogadores, de maneira isolada. Então, quando a Turquia sai para o jogo, ela sai com muitos jogadores. E a Áustria, ela tem sido mestre em recuperar a bola justamente quando o time está transacionando para o ataque. Então o time está se preparando para atacar e a Áustria vai e rouba a bola nesse momento e aproveita para pegar o adversário de calça curta. Como a Turquia gosta de atacar com bastante jogador, a Turquia tende, no erro de passe, né, no erro da saída para o jogo ou na forçada do erro que a Áustria tem na marcação, a Turquia pode se complicar. Por isso eu vejo um adversário muito forte aqui para a Turquia, que pode complicar a vida da seleção turca, que é a seleção austríaca, tá bom? Para mim, eu leio o jogo dessa maneira. Eu vejo uma Turquia que gosta de atacar com muitos jogadores, mas uma Áustria muito forte. O Rangnick é um treinador muito inteligente para roubar essa bola da Turquia na saída. É claro que a gente vira e mexe, vê a Áustria mais recuada e fica pensando que a Áustria está ali tomando sufoco, mas é um time que sabe se defender e sabe a hora certa de roubar para poder complicar a vida do seu adversário. E também tem os seus momentos de proposição de jogo, tá? Não vamos esquecer que a Áustria já fez isso na fase de grupos principalmente. Quer ver? Vamos falar da fase de grupos aqui, ó. A Áustria ficou no grupo D. A Áustria jogou com a Polônia, aquele jogo que a Áustria venceu a Polônia, se eu não me engano, por 3-1. Esse aqui, ó, foi um domínio muito grande, mas muito grande da Áustria no início. Então a Áustria tem condição de fazer isso. Mas quando ela pega uma seleção um pouco mais capacitada ofensivamente, e eu gosto da Turquia em relação à parte ofensiva, também finaliza muito bem de fora da área, você tem a capacidade de jogar um pouco mais recuado e tentar roubar a bola do seu adversário na transição, que é o que faz a seleção austríaca, tá? Então, para mim, é um jogo perigoso para match odds, para resultado final, para quem trabalha corrigindo o preço. Vou ficar contra uma equipe aqui um pouquinho, a favor de uma equipe ali um pouquinho. É um jogo perigoso, porque nessa de uma Turquia mais avançada, passando uma informação de superioridade, você pode ter uma Áustria roubando justamente nessa transição turca e, obviamente, complicando a nossa vida. Então, é bom tomar um pouco de cuidado. Não duvido que possa ser um jogo até para gols. A Turquia não tem uma excelente defesa, principalmente quando está perdendo. A gente viu isso contra Portugal. A Turquia, quando estava perdendo para Portugal, foi um jogo extremamente over, apesar de ter saído só mais um gol, né? Tava 2-0, saiu só mais um, foi 3, mas a Turquia poderia ter tomado mais ainda. A Turquia tem um treinador italiano, da escola italiana, então é provável que no 0-0 ela não se exponha tanto, ou tente não se expor tanto. Mas uma Áustria na frente forçaria a Turquia e, obviamente, exibiria a Turquia que a gente conhece, né? Que é aquela Turquia com mais dificuldade defensiva. Uma equipe que gosta de atacar com bastante gente e que acaba cedendo espaço. Então, o que pode tornar esse jogo over, na minha opinião, é que esse jogo tem um potencial para ser over, é o placar desempatado, principalmente expondo a pior defesa, nesse caso, na minha opinião, a defesa turca, tá bom? Na minha opinião. Eu não duvido que a gente tenha um cenário aqui, primeiro para 2 gols, mas esse cenário de um jogo desempatado, até podendo ser 2-0 para um lado ou para o outro, também me anima aqui para um cenário de 2,5, tá? Tem sido bom, nessas oitavas, a gente esperar o cenário acontecer para depois se posicionar. Eu agora na Espanha com a Geórgia, o 2-1 me mostrou que a Geórgia poderia se expor, a Geórgia se expôs, o 3,5 não tinha cotação para mim, eu fiquei de fora. A Espanha fez o terceiro, né, o quarto gol do jogo, o terceiro dela. Eu me mantive de fora, depois entrei no 4,5, porque a Geórgia continuou saindo e tinha odd para mim e tinha espaço no jogo e eu peguei o quarto gol da Espanha. Então, a melhor maneira é esperar o cenário acontecer para a gente se posicionar, tá bom? Em relação ao mercado de gols. Também vou marcar esse jogo aqui para correção de preço, mas, de novo, é um jogo muito perigoso nesse cenário, ok? Eu, particularmente, acho que a Áustria é mais time e não duvido que a Áustria consiga eliminar a Turquia. Mas, em relação ao que a Turquia pode fazer, a Turquia tem jogadores muito fortes de finalização de fora da área e a bola aérea turca também é muito forte, tá? Tanto é que, em cenário de uma Turquia perdendo, eu vejo um cenário bom para gols, porque a Turquia costuma alçar muito bola na área. E quando você alça a bola na área, você não tem poucos jogadores lá dentro, você leva muita gente.
Então a Turquia alçando bola na área, ela vai acabar cedendo espaço para contra-ataque. Beleza? Na Copa América, vamos subir aqui para os jogos das 22 horas. Jogo difícil, né? Brasil e Colômbia, porque, olha só, a Colômbia joga pelo empate para se classificar na primeira colocação. Para o Brasil, só a vitória interessa para chegar a 7 pontos, né? O empate não deixa o Brasil com chance de classificação na primeira colocação. Eu, sinceramente, acredito que o Brasil ainda está num período de construção ou de reconstrução, né? Então, quando eu vou fazer uma análise da seleção brasileira, eu evito ao máximo falar de peso de camisa. E a gente tem um cenário muito próximo, né, muito recente, de um confronto entre Brasil e Colômbia na Colômbia, onde a Colômbia venceu o Brasil de virada por 2-1. E foi um cenário muito, muito claro de virada. O Brasil fez o primeiro gol, se não me engano, com o Vinícius, e o Brasil sentou no resultado, a Colômbia simplesmente engoliu a seleção brasileira no segundo tempo e acabou virando o jogo, né? É claro, vamos dar uma olhada aqui no confronto para a gente entender a importância de ficar na primeira colocação. Ó, o grupo do Brasil é o grupo D. Então, o primeiro do grupo D está aqui, ó. Pega o segundo do C. O C é um grupo com Uruguai, Estados Unidos, Panamá e Bolívia. O Uruguai já vai ficar na liderança do grupo C, porque os Estados Unidos perdeu, né? A não ser que algo muito diferente aconteça, porque o primeiro critério de desempate, como eu falei, é a diferença de gols. A diferença de gols aqui, o saldo do Uruguai é 7 e o saldo dos Estados Unidos é 1. Então, para os Estados Unidos conseguir se classificar na primeira colocação, ele teria que simplesmente golear o Uruguai. Então, ele não vai. Então, provavelmente, o Brasil ficando na primeira colocação, ele pega a seleção dos Estados Unidos. A não ser que, e aí seria um cenário ainda melhor para o Brasil, se o Uruguai vencer os Estados Unidos e o Panamá vencer a Bolívia, ou se o Uruguai empatar com os Estados Unidos e o Panamá vencer a Bolívia, o Brasil pode pegar até o Panamá, que seria um adversário ainda mais acessível, né? Sejamos sinceros. Agora, se o Brasil fica na segunda colocação do D, ele pega o primeiro do C, que nesse momento, e tende a ser, é o Uruguai. E também o Brasil já perdeu recentemente para a seleção do Uruguai. E o estilo de jogo do Uruguai reativo é um estilo perigoso. Então, eu acredito que existe, mais do que motivação, um cenário muito claro de que a seleção brasileira vai brigar por essa primeira colocação do grupo. E uma vitória simples contra a Colômbia permite ao Brasil enfrentar ou os Estados Unidos ou, até quem sabe muito provavelmente, a seleção do Panamá, né? Ficando na segunda colocação, Brasil e Uruguai. Aí, meus amigos, já fica difícil, porque o Brasil, como a gente falou, ainda está numa situação de construção. A gente nunca pode pegar um jogo isolado e dizer que as coisas já mudaram. E aqui no Brasil a gente tem essa mania, né? Pega um jogo recente que o Brasil bota 4 no Paraguai e acha que já está tudo resolvido. Lembra do jogo contra a Inglaterra? O Brasil jogou muito bem. No jogo contra a Espanha, ficou claro que o Brasil ainda tinha muita coisa para melhorar. E dali para frente, foi isso acontecendo. É claro que o Dorival ainda está invicto. Desde que ele assumiu a seleção, o Brasil não perdeu, mas ainda tem muita coisa para melhorar, certo? E aí pega uma Colômbia que também sabe da importância de ficar na primeira colocação do grupo. Se a Colômbia empatar, ela fica na primeira colocação e evita um confronto contra o Uruguai. O que é o problema para a Colômbia aqui? Quando você tem um empate a seu favor, se você ficar com ele muito amarrado no braço, você acaba se complicando. Então, se você der muito campo para o Brasil criar na entrada da sua área e não agredir o Brasil no contra-ataque para dar uma informação do tipo, olha, não vem muito não, que se você chegar muito eu vou contra-atacar. Se você não fizer esse tipo de aviso, se você só ficar se defendendo, meu amigo, uma hora os caras vão encontrar o gol, né? E Copa América é uma competição que costuma sair muito pênalti, né? O jogo do Brasil contra o Paraguai teve 2. Então, tem que tomar um pouco de cuidado de ficar só recuado. Então, se a Colômbia fizer um jogo muito recuado, o Brasil pode aproveitar. Nesse cenário de um jogo mais recuado, se o Brasil consegue neutralizar os contra-ataques, pode ser interessante ficar de olho nesse back Brasil ou Lei Colômbia. O problema é que o estilo do Dorival Júnior não é um estilo propositivo. Não é. Nem na seleção, nem nos times que ele costuma comandar. O Brasil geralmente gosta de chamar o Dorival, né? Gosta de tirar um pouco do seu adversário para o ataque para poder contra-atacar em velocidade. Então, esse tipo de cenário já é mais prejudicial para estar a favor da seleção brasileira, tá? Então, é bom tomar um pouco de cuidado. Esse jogo tem potencial para gols? Bom, no 0-0 não. A Colômbia não precisa marcar para poder se classificar na primeira colocação. Agora, se o Brasil estiver na frente e a Colômbia resolver sair para o jogo, aí sim. Não teria motivo para a Colômbia perder por 1-0 e ficar recuada, então ela vai para cima. Mas se a Colômbia estiver na frente, aí já é um cenário mais difícil, né? Porque a Colômbia já tem a vantagem de empatar, naquele momento vai estar vencendo o jogo, chegando a 9 pontos, e não vai ter muito motivo para ficar se expondo. Então, a Colômbia na frente não me agrada tanto, o Brasil na frente me agrada bastante. Também vou colocar esse jogo aqui protocolarmente para correção de preço.
tá? A seleção brasileira tem plenas condições de vencer a Colômbia, tá? A gente só tem que tomar um pouco de cuidado com os contra-ataques. A Colômbia não é boba. Costa Rica e Paraguai, com todo respeito, eu vou passar. Não sei você, mas eu vou pular. Por quê? Para Costa Rica se classificar, ela precisa de um milagre, né? Colocar mais de 4 gols no Paraguai, torcer para que a Colômbia vença o Brasil, periri, pororó, aí vai X, Y, Z. Sinceramente, é um jogo muito complexo. E ainda corre o risco se bobear de perder para o Paraguai. Então, para mim é um jogo complementar. Ainda mais que é no mesmo horário da seleção brasileira. Na Série B à noite, às 18h30, nós temos Goiás e América. O América muito sólido, né, nessa campanha na Série B até aqui, apenas 2 derrotas. O Goiás já tem 4 derrotas, está na 9ª colocação, mas quando a gente coloca aqui no PDF de apoio dentro de casa e fora de casa, o Goiás está invicto, né, com 4 vitórias e 1 empate. 80% dos jogos ele saiu na frente do placar, marcou em todas as partidas e ficou em 80% dos jogos sem sofrer gol. Então tem um excelente ataque e uma excelente defesa. E vai enfrentar um América que venceu apenas uma partida fora de casa, perdeu 2, vem de 2 derrotas seguidas, e é um time que tomou mais gols do que marcou. Então é um jogo interessante, né? A cotação já indica aqui um pequeno favoritismo para o Goiás, mas o momento do Goiás em casa realmente é muito bom time no primeiro tempo, no segundo tempo, tem marcado gols de cabeça, assim como o América também tem marcado bastante gol de cabeça. 100% dos jogos do Goiás em casa foram over 1,5, né? Então dá pra gente ficar de olho em alguma coisa, é um jogo interessante, tá? Pra mim, nem vou colocar como complementar, pra mim é um jogo até pra correção de preço. Novo Horizontino e Mirassol, nós temos aqui cotação bem parecida com a do Goiás, só que 2 equipes praticamente no mesmo estado da tabela, né? O Novo Horizontino em casa vem de um empate, uma vitória e um empate, e teve apenas uma derrota. Se a gente considerar derrotas como um problema, aí sim o Mirassol tem uma situação mais difícil, né? Dos 6 jogos que fez fora de casa, não venceu nenhum, saiu atrás em todos os jogos, não teve essa iniciativa em nenhum jogo e tomou 6 gols, marcando apenas 1. Então, querendo ou não, mesmo as 2 equipes estando aqui grudadinhas na 10ª e na 11ª colocação, dentro de casa, o time do Novo Horizontino parece um pouco mais forte do que o Mirassol fora. É curioso, né? Porque olha só, o Mirassol em casa é um dos melhores mandantes, mas fora de casa, o Mirassol tem tido muita dificuldade. Também é um jogo para correção de preço. Acho que não atrapalha, né? Atrapalha um pouquinho? Não. Ó, acabou o jogo da Euro às 6h30 já tem o Goiás. Depois às 8, que é depois do jogo do Goiás praticamente, tem o Novo Horizontino. E aí depois que terminar o jogo do Novo Horizontino é que começa o Brasil. Então dá para fazer uma tarde de trade de apostas aí direto. Eu não aconselho tanto, né? Descansar um pouco a cabeça, mas dá para fazer. Como jogos complementares, o que nós temos aqui? O Pirâmides, que disputa o campeonato do Egito junto com o Al-Ahly, pode ser um jogo complementar interessante. Aí tem amistosos, eu tô fora de amistosos. Copa da Islândia, o Valur Reykjavik, pode ser um jogo complementar. Copa da Suécia, esses times aqui eu não conheço. E é isso, fica então essa opção. Vou deixar o link do Radar Esportivo aqui embaixo. Correção de preço, os 2 jogos da Euro, os 2 jogos também da Série B, né? O jogo do Brasil e aqui embaixo as opções extras. Muito obrigado pela companhia, a gente se vê amanhã, um grande abraço e até a próxima.